Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, envolva todos nós em sua paz, que sintamos a sua doce presença, presença esta que Ele nos prometeu a todos, aos discípulos daquele tempo, aos discípulos de todos os tempos, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E certamente Ele tem estado, não importa quais são os quadros exteriores, os desafios que vamos vivenciando, vamos sempre percebendo essa presença a nos conduzir, a nos envolver, a nos fortalecer para os testemunhos que nos cabem. Então, é esse o nosso objetivo em nos congregando aqui, como discípulos seus, como aqueles que buscam aprender com as suas palavras de vida eterna, que estejamos conectados ao seu coração, que estejamos aqui unidos, sintonizados numa mesma vibração de fraternidade, de paz, para que as nossas irradiações, inclusive, possam ser utilizadas pelos benfeitores, junto aos espíritos sofredores, mesmo aos encarnados, aos nossos irmãos de Petrópolis, por quem pedimos especialmente nesse momento que passam por difíceis provações e por todos os demais irmãos do mundo aí nos processos de luta. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que os bons espíritos se façam presentes. Eu gostaria de agradecer ao convite, na pessoa da querida amiga Cláudia, o convite para estarmos aqui juntos, na casa da prece, buscando sentir verdadeiramente o que é a prece na sua essência mais profunda. Não somente as palavras, mas onde quer que dois corações, ou mesmo um coração sintonizado com o mais alto se reúna, ou se voltando o espelho da mente para a luz divina, aí estaremos em prece, independentemente das palavras em si, as vibrações é o que conta. E é aqui que nós nos congregamos então, buscando não somente receber os recursos que precisamos do mais alto, mas também ofertar aquilo que já temos, para sermos úteis aos espíritos amigos. Então, que sejamos amparados nessa nossa reflexão nesta noite e que possamos realmente sentir, vibrar naquela mesma faixa, ou pelo menos tão próxima quanto consigamos alcançar daqueles primeiros discípulos, daqueles primeiros cristãos, dos quais nos lembramos com tanto carinho e com tanta gratidão pelo legado que nos deixaram. E é justamente sobre isso que nós vamos buscar conversar nesta noite. Quando alinhava a proposta do tema com a Cláudia, perguntava se tinha alguma ideia, alguma sugestão, e ela então trouxe uma sugestão que é realmente uma temática que sempre fala muito fundo ao meu coração, que é sempre um tema que gostamos de trabalhar, que é quando temos a oportunidade de revisitar aqueles tempos do cristianismo em seu alvorecer, os tempos em que o Mestre caminhou entre nós, os tempos daqueles heróis, daquelas heroínas da fé, que com tão pouco em termos materiais, mas dando tudo de si mesmos em termos morais, puderam transformar o mundo. Então ela falou, se você puder falar alguma coisa sobre o cristianismo primitivo, a simplicidade. E foi nisto que nós pensamos quando propusemos então este tema, ao partir do pão. Porque essa expressão, ela nos lembra uma das passagens mais emblemáticas do Evangelho, e não somente esta passagem, mas uma característica que esteve sempre muito presente desde o início, no contexto, no seio do cristianismo, que é esta proposta da comunhão, o partir do pão a representar mais do que simplesmente a partilha do alimento material, mas a partilha do elemento espiritual, a partilha daquilo que nós recebemos por meio do Evangelho, que outra coisa não é, senão um banquete de luz. Jesus mesmo definirá o Evangelho, ou a si mesmo, representando o Evangelho de Deus, a proposta da vivência harmonizada com a lei divina. Jesus dirá que é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. De modo que, na medida em que vamos acolhendo este pão, nutrindo-nos de luz, vamos desenvolvendo em nós mais vida, vida mais plena, vida mais abundante,
desenvolvendo os nossos potenciais de amar, de servir, de conhecer, enfim, a expansão do Espírito, refletindo cada vez mais a sua natureza divina. Todos nós a trazemos em germe, todos nós trazemos essas sementes sublimes que em Jesus nós já vemos plenamente desenvolvidas. No Cristo nós já vemos os frutos do que em nós ainda é, de modo geral, semente. Mas um dia chegaremos lá. E é na medida em que vamos acolhendo este pão, não só por meio do conhecimento, mas também pelas trocas do amor, da fraternidade, é isso que vai vivificando o nosso mundo interior. Vamos encontrando sempre renovadas formas de esperança, de fé, de estímulo para a nossa caminhada, independentemente dos desafios pelos quais vamos passando. Então, ao partir do pão, lembra-nos aquela passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, é o único evangelho que trata dessa passagem, que em si mesma é muito simbólica e muito rica. O caso daqueles 2 discípulos que se dirigiam de Jerusalém para Emaús. Estavam eles tristonhos, porque o fato se deu logo após a crucificação de Jesus, e a expectativa em torno do Messias, a expectativa em torno do Cristo era imensa, mas tinham eles uma outra visão do que seria muitas vezes a sua atuação. Esperavam eles outras formas de atuação de Jesus. E, no entanto, são surpreendidos com aquela crucificação que, a seu ver, era absolutamente inesperado, inconcebível. E, no entanto, ali estavam, portanto, meditando e meio que saudosos, meio que reflexivos, dirigindo-se a Emaús, quando então são alcançados por um peregrino que ali passava, um viajante, que estava, digamos assim, em anonimato, Os seus olhos, àquele momento, não conseguiam enxergar de fato quem ele era. Ele começa a conversar com eles, pergunta o porquê da tristeza, e ao mesmo tempo em que vão caminhando, ele vai os consolando e ao mesmo tempo explicando, a partir das Escrituras, Jesus, que estava ali para eles oculto até aquele momento, vai lhes explicando o porquê de tudo aquilo. O porquê da crucificação, enfim, e o que estava para além daquilo, um projeto mais a longo prazo que ele vinha estabelecer. Até o ponto em que eles chegam à cidade, Jesus faz menção de seguir adiante, e eles, tendo gostado daquela presença, daquela convivência, dirão mais tarde, o seu coração estava aquecido junto daquele homem. Eles pedem, fica conosco, fica na hospedaria, já é tarde, passa essa noite conosco. E então, quando eles adentram a hospedaria, vão para uma refeição, é então que aquele homem toma o pão e, ao partir do pão, ali está essa expressão, Lucas 24, 35, ele é reconhecido por eles. Os seus olhos se abrem, então eles percebem que estavam junto do Mestre. Porque ele era conhecido, Jesus era conhecido pela alegria que expressava nesses momentos de comunhão com os discípulos, nesses momentos em que ele partia não só o pão material, mas também do seu amor, da sua presença junto àqueles corações. Então ali Jesus é conhecido e logo desaparece, segue o seu caminho, porque já os havia reconduzido à hospedaria da paz, da confiança, da esperança. A passagem em si é muito simbólica. Afastavam-se de Jerusalém, cujo significado é cidade da paz, ou seja, afastavam-se de um estado de paz interior por conta das incertezas, das inseguranças, do pessimismo, dirigindo-se a Emaús. Eis então que surge esse peregrino, os alcança no caminho e não descansa enquanto não os reconduz à hospedaria, à segurança da paz, da fortaleza, da confiança. Não é o que de fato Jesus tem feito, melhor dizendo, conosco ao longo destes séculos? Nesta encarnação, quantas não têm sido as vezes em que nós temos sido esses discípulos de Emaús, caminhando pelas estradas das incertezas, temerosos, duvidosos, muitas vezes hesitantes, e ele então chega sutilmente, por meio de um livro, de um amigo, de uma presença, vai aos poucos nos consolando, vai nos explicando os porquês das dores, das dificuldades, vai nos abrindo horizontes mais amplos e vai nos levando de volta internamente a essa hospedaria da fé. Porque a fé é o abrigo mais importante que precisamos cultivar.
Quem está na companhia da fé, da confiança em Deus, sejam quais forem as tempestades, estará bem protegido. Ainda mais quando essa fé sincera é aquela casa edificada sobre a rocha. Por mais corram os rios, desabem as tempestades, batam contra ela os ventos, a casa estará segura, porque edificada sobre a rocha. E assim também aquele que ali estiver. É o que Jesus, portanto, vai fazendo conosco. Mas também, como diz o símbolo da passagem, somente mais tarde, muitas vezes, é que conseguimos perceber que era Ele todo o tempo. Somente depois de refletir mais maduramente, quando já estamos ali mais serenos na hospedagem, é que conseguimos analisar que ao longo de todo o caminho não estávamos desamparados, não estávamos ao léu, Ele nos acompanhava. Mas então ali, mais serenos, é que podemos ver como Ele já vinha partindo conosco o pão, como Ele tem partido conosco este pão. Então a gente buscou essa expressão para a nossa reflexão nesta noite, porque acreditamos que ela sintetiza bem a própria essência do cristianismo, do evangelho, da mensagem do amor. O partir do pão a representar doação, disponibilidade, fraternidade, a oferta mesmo, e a comunhão que nasce da experiência do amor. Isso foi o sustentáculo dos primeiros cristãos, isso tem sido o sustentáculo de todos aqueles que têm sido no mundo os discípulos fiéis do Mestre. O pão que partilham com o Mestre nas suas orações, na sua busca por comungar com Ele, se fortalecerem, angariarem ali os recursos para o trabalho necessário, mas um pão que não guardam apenas para si. Com o Mestre se nutrem, com o Mestre se fortalecem e então vão a campo, junto aos corações esfomeados do caminho, partindo o pão da esperança, da luz, do estímulo, para que possam também, nutridos, se fortalecerem para a caminhada. Então é a própria essência do cristianismo que nós captamos nessa expressão. Como a gente vê depois no livro de Atos dos Apóstolos, que descreve a continuidade do desenvolvimento da Boa Nova, os trabalhos e os esforços dos primeiros discípulos, lá em Atos 2:42, nós vemos a descrição muito interessante de Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas orações e no partir do pão. Certa feita, fizemos até uma reflexão sobre este versículo, trabalhando esses 3 pilares, esse tripé de sustentação dos primeiros cristãos. Perseverando na doutrina dos apóstolos, isto é, o estudo, a compreensão do Evangelho, a representar para nós discernimento, clareza de caminho, as orações, a representar a fonte mantenedora, sustentadora, aquilo que recebemos do mais alto, sem o que estaremos sempre muito fragilizados, estaremos debilitados. Então, a conexão com o mais alto, mas também o partir do pão, a representar agora a contraparte, o que nos cabe ofertar, se tanto temos recebido, aquilo que podemos espargir, aquilo que podemos compartilhar. Então, esse era o tripé de sustentação dos primeiros cristãos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, as orações, a comunhão com Deus, mas também o partir do pão, a experiência do amor. Isso foi, então, o que os sustentou e amparou na caminhada. E deve ser também para nós. Porque, embora mudados os cenários do mundo, quando comparamos o tempo que agora vivemos com aqueles tempos, embora tantas mudanças exteriores, em termos de progresso material, os problemas, os desafios morais que vivemos não se modificaram tanto assim. Ainda nos vemos aí em luta com os mesmos grandes desafios e obstáculos que têm nos impedido de alcançar um patamar mais elevado, de sociedade, de humanidade que todos ansiamos. Estamos aí lidando com os mesmos e tão antigos adversários de nossa paz, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as ilusões de toda sorte. Então, embora os cenários tenham se modificado, a proposta do Evangelho permanece atualíssima. E esse modus operandi dos primeiros cristãos se aplica ao nosso tempo como se aplicava àqueles tempos. E é isso que, de certo modo, nós vamos buscar aqui meditar um pouco a partir de um recorte que nós fizemos
de uma obra que, acredito, fale muito profundamente aos nossos corações. Um recorte da obra Paulo Estevão que nos projeta justamente àqueles tempos. Como tudo começou, como eram as experiências daqueles corações. Para que analisemos nós hoje, como tem sido a nossa experiência espírita, cristã, aqui na Casa Espírita, nesta ou em outras, o que de fato nós temos buscado, como tem sido ou tem estado essa vivência nossa em comparação com aqueles que tomamos por referência, aqueles que realmente souberam captar a própria alma da mensagem do Cristo, o amor, a simplicidade, a indulgência, como eles interagiam entre si, como viviam. Então a gente escolheu fazer um recorte para fazermos um processo de imersão, sentirmos um pouco ali na pele daqueles primeiros corações, juntos deles, para ver se assim inspirados, assim tocados, consigamos algo trazer para a nossa realidade hoje, do que foi a sublimidade do cristianismo primitivo. Há uma outra obra que acredito todos também conheçam, muito bela, do mesmo conjunto, dos romances de Emmanuel, Ave Cristo, que também nos fala do cristianismo primitivo, embora um pouco mais à frente, no século III, ali, na região de Lyon, que foi uma região também muito marcada pelas perseguições, pelos martírios. E aí, em determinado momento do livro, Emmanuel ele faz uma descrição de como eram aquelas comunidades, e ele diz assim, essa frase, desde a primeira vez que a li, me marcou profundamente. Ele diz: dificilmente à distância dos séculos podemos nós compreender o que foi a sublimidade do cristianismo primitivo. O que era, de fato, a vivência daqueles corações, o amor que partilhavam, o devotamento com que se entregavam às tarefas e mesmo aos testemunhos mais difíceis, mesmo ao sacrifício. Então, dificilmente, à distância dos séculos, nós conseguimos penetrar no que de fato foi aquilo, mas fazemos esse esforço. Faremos aqui um esforço conjunto para sentirmos, então, envolvidos naqueles tempos, naquelas vibrações, e para que, assim, com o coração mais tocado, estimulado por aqueles exemplos, a gente sinta um novo hausto de força, um novo hausto de energia para o trabalho que nos cabe agora. Trazendo o Evangelho realmente para onde ele deve estar presente, não só na casa espírita, mas no todo, na integralidade da nossa vida. Porque era assim que eles o viviam, os cristãos daquele tempo. O Evangelho era, para eles, roteiro de vida como um todo. Fosse no trabalho, fosse diante dos perseguidores, fosse entre eles os que partilhavam da mesma crença, em qualquer parte, a sua postura era a mesma, porque entendiam que o convite do Evangelho é de mudança integral de vida, não simplesmente de uma parte dela. Como diria o mestre, não se põe remendo de pano novo em veste velha, porque acabam se perdendo os dois. Nem vinho novo em odres velhos, porque o odre acaba estourando, o vinho se perde e também o odre. Ou se está disposto a renovar-se por inteiro ou como um todo, ou estaremos ainda presos, nas velhas concepções que nos têm impedido de avançar. Talvez por isso, na simbologia do Evangelho, disse que a túnica do mestre era sem costura, a representar que ali não havia remendos, era uma inteireza de vida. Assim buscamos nós também um dia chegarmos a ser homens integrais, espíritos integrais, como dirá Joana de Ângeles, quando alinharmos numa mesma faixa, numa mesma linha de coerência, sentir, pensar, falar e agir. Aí sim estaremos entendendo a proposta do que é o Evangelho. Então, a passagem que nós separamos, ela gira em torno de uma personagem pela qual também nutrimos um profundo carinho. E essa experiência que essa personagem viveu, de certo modo, a marcou por toda a sua vida, dali por diante. Foi num momento muito marcante da sua experiência, de grandes mudanças, de renovação profunda, em que o seu coração, agora sedento de algo novo que ele começava a divisar,
se fazia assim profundamente receptivo, como um peregrino no deserto sedento por encontrar um oásis. E aqui nós vemos justamente a descrição do encontro desse peregrino com o oásis tão esperado, que naturalmente já vamos aqui concebendo é o Evangelho do Mestre. E esse peregrino, creio, seja conhecido de todos nós por dois nomes, Saulo e Paulo. À época, ainda Saulo. Selecionamos uma passagem que consideramos uma das mais belas de todo o livro, Paulo e Estevão. Pelo menos toda vez que por ela passamos, ela nos toca profundamente e nos ajuda a entender a importância, o impacto que esta experiência teve na vida de Paulo e mais tarde em toda a sua atuação. Porque uma coisa é refletirmos sobre o Paulo já no final da tarefa, ou sobre o Espírito glorificado depois do trabalho realizado. Outra coisa é refletirmos sobre o processo de construção desse Espírito para que ele chegasse a construir tudo aquilo, para que ele chegasse a gerar aqueles frutos. Esses dias mesmo conversava com um querido amigo, a gente falava, por exemplo, sobre Kardec ou sobre outros grandes tarefeiros, que geralmente a gente tem muito aquela ênfase sobre a obra que deixaram. No caso de Kardec, toda a codificação, a revista espírita, enfim, o legado que ele deixou, mas às vezes não pensamos tanto na magnitude dos bastidores para que aquelas obras viessem a surgir. Nós temos a ponta do iceberg, mas nós temos o que está por debaixo, que está oculto, que é muito maior do que aquilo que se destaca acima da água. Nós temos o fruto, que de fato é o que define o valor da árvore, como Jesus nos diz, conhece-se a árvore pelo fruto, mas para que o fruto fosse possível, temos toda a construção da árvore, todo o desenvolvimento da árvore, desde a raiz lá oculta, o caule a crescer, as frondes a se desenvolverem, a copa a se abrir, para que então lá na ponta de um dos galhos o fruto possa nascer. Às vezes atentamos para o fruto, o sabor, a beleza, a cor ou as flores, o que é natural, o que é louvável, o que é divino, mas e a grandeza também da árvore. Então, quando a gente pensa numa obra ou numa vida como a de Kardec, certamente se destaca ao nosso olhar o que este homem produziu em 15 anos. Até falávamos sobre isso, é praticamente assim inconcebível, porque quando pensamos que não existia computador, que não existia nem máquina de datilografar, tudo era escrito à mão, não existia as possibilidades que nós temos hoje de uma pesquisa no Google, ou mesmo um Ctrl+F num PDF para achar uma palavra-chave. E este homem, ao mesmo tempo que escrevia as obras da codificação, concatenava informações oriundas de mais de 1.000 centros com os quais ele se correspondia, além de outras pessoas, assinantes da revista, interessados. Recebia visitas de interessados que o buscavam, pessoas das classes mais baixas, pessoas das classes mais altas, a todos ele atendia da mesma maneira, com o mesmo amor, com a mesma solicitude. A revista espírita, produzida mensalmente, com imenso conteúdo, tudo por ele escrito à mão, fazia muitas vezes cópias, uma correspondência imensa a responder, 1000 cartas por mês, analisava, lia, os artigos que ele tinha de ler, alguns para refutar, outros para utilizar na revista espírita, e outras tantas demandas da vida pessoal, as viagens, as perseguições. Por mais que meditemos sobre essa vida, a gente fala, como é possível, em 15 anos, esta produção? É aí que nós vemos realmente um trabalho que está nos bastidores. Naturalmente, da espiritualidade, com a presença massiva a amparar aquele coração que foi escolhido para uma tarefa, mas também dele próprio. Quanto de disciplina, quanto de esforço, dedicação, renúncia, lágrimas, suor, que não são visíveis num primeiro olhar, mas que são a árvore que possibilitaram o fruto. Assim também quando falamos de um apóstolo Paulo. Muitos se lembrarão, num primeiro olhar, numa primeira análise, o que é justo e natural,
da primeira epístola aos Coríntios, da epístola aos Romanos, da epístola a Timóteo, primeira, segunda, de suas cartas todas, né? Inclusive de algumas outras que não chegaram até nós, como por exemplo uma carta que ele menciona, a Laodiceia, que não chegou até nós, e outras que imaginamos terem existido. Pensamos nessas cartas, pensamos nas várias comunidades que ele criou, por onde passou, e não foram poucos os lugares, as viagens, 3 grandes viagens, conhecidas como as viagens apostólicas, na verdade 4, tem uma que ele estende o seu itinerário até a Espanha, região de Tortosa, de onde volta rapidamente quando solicitado por Pedro, por conta da prisão de João em Roma. Ele volta para intervir e libertar o discípulo amado, que teria um papel, né, de ser aquele que ficaria por último, guardando ali a tradição, as lembranças. Então a gente pensa naturalmente nas viagens e nas muitas lutas dessas viagens. Quantos desafios físicos, né, materiais, a inclemência dos locais por onde ele passava. Primeira viagem, ele e Barnabé cruzando pântanos ali na região da Panfilha, chegam à cidade adoecidos, mas logo tem que arrumar um emprego para se manterem e logo já estão divulgando o evangelho. Enfim, todas as lutas que conhecemos. As perseguições, as chibatadas, pedradas, naufrágios, até serpentes, víboras e outras tantas coisas que ele vai enfrentando. Naturalmente vamos nos lembrar disso. Mas isso é o fruto e a árvore. E o processo íntimo, e o processo preparatório para que esses frutos pudessem, esses que se tornam mais visíveis, mais palpáveis, pudessem surgir. Então a gente, por meio de uma obra como Paulo Estevão, tem essa valiosíssima oportunidade, ocasião, de ver o que é a árvore que gerou esses frutos. Como essa árvore se desenvolveu, como ela foi sendo nutrida, como ela foi sendo cultivada por aquele que é o celeste pomicultor. Por aquele que é o divino jardineiro, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que no silêncio dos nossos pensamentos nos cultiva a alma. Como o lavrador divino, o Senhor da Seara, tomou aquela planta ainda ali nascente, né? Aquela semente com um imenso potencial e a foi regando com experiências, com desafios, com amparo, com outros corações, para que ele pudesse ser uma árvore tão dadivosa. Então, quem não teve ainda a ocasião de ler essa obra, fica aqui a sugestão, é realmente imperdível, é uma experiência profundamente transformadora, mas ultimamente a temos lido sempre com esse olhar de ver o que foi o processo que gerou aquilo que mais propriamente conhecemos, né, da vida desses grandes discípulos e apóstolos. E essa experiência, ela foi muito marcante, a gente vai ver pelo próprio texto na vida de Paulo. E como eu mencionei, a gente consegue ver como ela de fato moldou muito da sua atuação dali por diante. Porque ele passou por uma transformação profunda de realidades. Ele sai de um contexto, homem muito prestigiado, reconhecido, influente, né, junto aos seus ali, a comunidade judaica do seu tempo, rabino, um dos futuros mais promissores, digamos assim, educado por Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos do seu tempo, com uma inteligência, uma eloquência conhecidos em toda a região, um homem universal para o seu tempo. É muito comum vermos nos estudiosos que abordam a vida de Paulo a referência a esse homem de 3 mundos, né? Os 3 mundos de Paulo, porque ele tinha conexões com cada um dos 3 mundos mais importantes, então. O mundo helênico, né? Influência grega, o mundo romano, o Império Romano ali no entorno mediterrâneo era praticamente onipresente, e naturalmente o contexto judaico de onde ele provinha. Embora não tendo nascido em Jerusalém, ou mesmo ali ele era da diáspora, nasce na cidade de Tarso, né? Que fica ali na curvinha do Mediterrâneo, né, próximo ao Monte Tauro. Então ele nasce já nessa tradição, desde a infância educado no conhecimento das Escrituras, na adolescência ali, na infância passa, né, pela condução de Gamaliel, da tribo de Benjamim, ele era, enfim, todo um legado já nesse contexto, que foi depois muito importante para a tarefa que viria a desempenhar, fazendo a conexão com o Evangelho. Ele também
tinha conhecimento do mundo helênico, porque a cidade de Tarso era uma cidade, dentre as da antiguidade, ali também muito conhecida pela presença da influência helênica. Existiam ali professores de Alexandria e de Atenas mesmo, que haviam se mudado para aquela cidade por conta de algumas divergências ou mesmo perseguições. Ali haviam criado uma espécie de universidade também, em que se ensinavam os pensamentos, né, da filosofia grega. Então ele teve contato com esses conhecimentos. Vemos em algumas de suas cartas, em Atos dos Apóstolos também, referências que ele faz a alguns filósofos, por exemplo, Epimênides. E ele também tinha um contato com o mundo romano, né? Naturalmente, por já estar inserido ali, né, todo aquele contexto do Mediterrâneo, tinha essa influência. Mas ele também era cidadão romano. Os estudiosos debatem como ele chegou a ter esse título. Provavelmente foi herdado, ou do seu pai, ou do seu avô, porque existia na época a prática de se conferir o título de cidadania romana a alguém que tinha prestado algum serviço, por exemplo, importante ao Império. Então imaginam que tenha sido daí que ele tenha recebido esse título. Então ele tangenciava os três mundos. Falava o grego, koiné, que era a linguagem, digamos, mais universal da época, que havia sido difundida por toda aquela região, cerca de 300 anos antes, pela atuação de Alexandre Magno, né, que tinha aquele projeto também de fazer um grande império. Então ele falava fluentemente essa língua, vestia-se com uma túnica ali meio grega, meio do patriciado romano, era esportista, atleta, jovem, enfim, ele saía desse contexto. E após o contato com o Evangelho, ele entra em um outro mundo, em um outro universo. E essa transição para ele foi um processo muito, muito profundo que o marcou, especialmente pelas novas convivências que passou a ter, e isso moldou, de certo modo, o seu proceder dali por diante na seara do Evangelho. E é isso que nós vamos tentar mensurar a partir dessa passagem, que a gente vai lendo aqui, comentando alguns pontos que julgamos interessantes, sempre buscando fazer esse esforço de trazer o que aqui está descrito, o que lá foi vivido naqueles tempos, naquele momento, né, pelo apóstolo e pelos demais que ali estavam com ele, trazer isso para a nossa realidade. Já que, diz-nos Emmanuel, acerca dessa sublimidade do cristianismo primitivo, já que os tomamos como grandes referências de fé e de atuação verdadeiramente cristã e inspirada no Evangelho, é preciso aprendamos com eles. Analisemos o nosso modo de ser hoje, a ótica do que era de fato o cristianismo naqueles tempos, para que possamos renovar, aperfeiçoar, né, o nosso próprio modo de viver o Evangelho. Então essa passagem ela se encontra no capítulo 1 da segunda parte da obra. Então, logo após o seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Então a obra é dividida em duas partes, né? A primeira nós temos a história de Saulo, na segunda ele ainda se chama Saulo por um tempo, depois muda para Paulo, mas já é um novo indivíduo. Então o primeiro capítulo da segunda parte já narra o pós-encontro com o Mestre, quando então ele se abre mesmo à mudança, acolhe ao Cristo e faz aquela conhecida pergunta que ecoa séculos afora, né? Senhor, que queres que eu faça? E aí nós conhecemos a história. Jesus pede a ele que entre na cidade, que ali haveria de receber o devido amparo, e assim ele o faz, confiante no Mestre, né? Ensaiando ali, desenvolvendo já essa fé, essa relação de confiança profunda que marcaria toda a sua vida, confiança profunda em Jesus. Ele vai, fica numa hospedaria, aguardando, cego que estava, a visita de um querido amigo, que, na verdade, era o seu alvo até pouco tempo atrás. Para lá ele se dirigia, como todos sabemos, em busca de Ananias, justamente aquele que havia convertido a sua noiva à mensagem do Cristo. Queria ele extravasar em Ananias toda a sua raiva incontida, toda a sua mágoa por aquele Cristo que, dizia ele, o perseguia. Para onde eu vou, esse Cristo aparece em meus caminhos. E assim ele foi. Ananias é convidado pelo Mestre a amparar aquele que o procurava. E aqui não tem como não mencionarmos, né, a disponibilidade, a coragem de Ananias. Quando Jesus lhe aparece,
E aqui a gente vê o trato de intimidade, né? Jesus lhe aparece, o chama ao serviço e ele responde naquela que eu costumo definir como sendo a resposta cristã. A resposta que deve existir em nosso coração e nossa alma. Eis-me aqui, Senhor. Percebamos que a resposta é eis-me aqui, Senhor. Não, o que é o serviço? Quais as condicionantes? Quais as garantias? Eis-me aqui, Senhor. E Jesus dá-lhe a tarefa, fala, sabe aquele que vinha, aquele que vocês têm ouvido, que está movendo perseguições intensas? Pois é, ele. Vai lá e o ampare. E Ananias vai. Então, olha a entrega daqueles corações, né? Ele vai lá, a famosa rua direita, encontra Saulo à época, recompõe-lhe a visão, ali eles se tornam amigos, ali se estabelece um laço que perduraria dali por diante para a eternidade, embora depois se tenham visto pouco, pelo que parece, assim, não temos mais muitas menções a Ananias no Paulo Estevão mais adiante, a não ser lá mais para frente, quando eles têm novamente um reencontro após a desencarnação de Paulo, o mesmo Ananias vem recebê-lo nos pórticos da espiritualidade. Paulo estava cego novamente e Ananias tem aquela bonita fala, um dia o Senhor me permitiu trazer-lhe de volta à vista para que conhecesses a grandeza, a magnitude da sua misericórdia. Agora Ele me dá essa grata satisfação de retribuir-lhe mais uma vez, de restituir-lhe mais uma vez a visão, para que veja, Paulo, a grandeza e a glória que esperam aqueles que o servem, aqueles que o amam. Então ali aquela amizade se consolida certamente para a eternidade, e isso começa lá em Damasco. E aí Paulo fala, né, já da sua disposição, do coração intimorato, né, um coração resoluto, ali, uma energia imensa, uma força grandiosa, uma catarata, mas que estava ainda sem a devida coordenação, né? Essas forças da natureza, que são extremamente poderosas, desde que bem orientadas. A água, o fogo, têm um poder, uma energia potencial imensa. Movem o mundo. A energia da água, por exemplo, a gerar eletricidade, energia potencial convertida em eletricidade. A energia do fogo, a movimentar as nossas indústrias, que seria da indústria não fosse o fogo, as caldeiras e tudo mais, mas energias imensas que precisam ser bem orientadas. Caso contrário, a água e o fogo, quando fora da devida orientação, geralmente culminam em desastres. Assim também as paixões humanas, as forças da alma são poderosíssimas, desde que bem orientadas. Por isso Kardec e os espíritos as compararão, as paixões, a um corcel, que pode decuplicar as forças do homem, do ser humano, desde que o corcel esteja ali sob o controle da vontade, sob o controle do amor, a nortear os seus passos, né? O seu caminhar. Então ele tinha toda essa força de alma, mas começava ali um processo de orientar toda aquela força. E o primeiro movimento dele já é logo querer ir pregar, né, sobre Jesus, que ele tinha encontrado o mestre, e ele tem a sua primeira grande decepção. Ananias fala, calma, Jesus te deu a tarefa do semeador, mas qual é o primeiro movimento do semeador, Saulo? A juntar sementes no mealheiro. De outro modo, o que terás a dar? O que é um semeador sem sementes? O que é um semeador que não tem sementes vivas de experiência para compartilhar? Então vai com mais calma, faça o processo primeiro. Ajunte sementes, enraize a mensagem e então poderás crescer, porque toda árvore nos ensina que para crescer para cima em direção aos céus é primeiro preciso crescer para baixo, enraizando-nos em nós mesmos, criando sustentação para resistirmos à canícula, né, ao calor do sol, para resistirmos às tempestades, às ventanias. Para crescer para cima é preciso primeiro crescer para baixo, já dizia também Santo Agostinho. E aí, em determinado momento, Ananias convida ele então para participar legitimamente da sua primeira reunião cristã.
Ele já havia participado de uma, lá em Jerusalém, na Casa do Caminho, mas ali ele não estava como um participante de fato, ele estava como um desafiante. O seu intento ali não era efetivamente de comungar, queria ele sondar o que era aquele movimento para, a depender do que ele entendesse, ou eliminá-lo ou simplesmente ignorá-lo. Quando vê Estevão, ele percebe que, na verdade, o movimento ali era abafar ou tentar abafar aquela mensagem. E assim, nós conhecemos, né, a sua primeira reunião cristã diante de Estevão e tudo mais lá na Casa do Caminho. Mas agora ele estava numa posição, numa postura diferente. Agora ele ia como verdadeiramente um discípulo do Mestre. Aí ele havia se convertido. E então Emmanuel descreve para nós o que foi essa experiência na pequenina igreja de Damasco. A primeira vez que Saulo participa verdadeiramente de uma reunião cristã. E é comovedora essa experiência. Eu costumo dizer, e tenho refletido para comigo, que a pequena igrejinha de Damasco, como outras comunidades mais adiante, que também floresceram muito em termos da experiência verdadeiramente cristã, como por exemplo Antioquia, que foi uma outra comunidade pela qual Paulo passou, né, juntamente com Barnabé, foi uma comunidade muito florescente, mas essa igrejinha de Damasco, né, falo igreja aqui porque era o nome dado à época, eclesias, né, comunidades, assembleias, ela o moldou, o marcou profundamente, porque ali ele pôde pela primeira vez experienciar o que é realmente a essência do Evangelho, o partir do pão. Por isso o título. Ali Paulo pôde pela primeira vez sentir o que é ao partir do pão. Então diz Emmanuel, Damasco não tinha propriamente uma igreja. Tão pequenina, singela que ela, não era propriamente uma igreja. Entretanto, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. À época, não existia o nome cristianismo ainda. Chamava-se o caminho, os homens do caminho. O nome cristianismo só surgiria mais tarde, lá em Antioquia, por sugestão de Lucas, o evangelista. Quando ele conhece Paulo, né, se torna ali amigo dele, ali começa também uma outra grande amizade. Ele, quando estava se despedindo dos homens do caminho à época, ele disse, por que vocês não põem um nome ligado, né, ao Cristo? E aí surge o cristianismo. Então, contava numerosos crentes irmanados pelo ideal religioso do caminho. O núcleo de orações, uma casa da prece, o núcleo de orações era em casa de uma lavadeira humilde, companheira de fé, que alugava a sala para poder acudir a um filho paralítico. Então, só o contexto já nos faz, digamos assim, nos ambientar um pouco mais o que era o clima ali. Um contexto de dificuldade profunda, imaginemos o que era essa mulher. É uma lavadeira humilde, não se menciona aqui um esposo, provavelmente talvez se tratasse de uma viúva, que para poder ter o seu sustento básico, alugava a casa humilde para a reunião da igreja cristã, junto ao seu filho paralítico. Então, naquele núcleo de provação, de desafio, vemos um coração ofertando aquele cantinho com todo amor. O preço deveria ser módico, imaginamos, apenas mesmo uma contribuição dos cristãos para ajudar a sua manutenção. Talvez ela até nem desejasse ter propriamente o aluguel, mas os corações, a pretexto de amparar aquela mulher, tinham ali essa contribuição. E naquele contexto, então, de prova, mas certamente muito marcado por fé, por esperança, por resignação, se reuniam aqueles cristãos, oriundos das mais diferentes condições sociais, de vida, de experiência, mas todos ali, como diz aqui a expressão muito importante, irmanados. Porque essa é outra das características fundamentais do cristianismo, que está no Evangelho, gravada em caracteres de fogo luminosos, nas próprias palavras de Jesus, a centralidade da fraternidade no contexto do Evangelho.
independentemente de quem sejam os que aqui vierem, nos veremos como irmãos. E não só os que aqui estamos, todos lá fora, por mais que não nos compreendam, que discordem de nós ou que mesmo nos firam, estaremos ou nos veremos irmãos, irmanados. Pode ser que ainda não parta de um outro coração para nós, mas de nós já parte para qualquer outro coração, ou pelo menos deveria partir, essa sensibilidade, essa vibração de fraternidade. Então esse é o contexto daquela igrejinha, onde existia ali a dor, a dificuldade, a prova, floresce uma orquídea de bênçãos, floresce ou surge, aparece a luz da misericórdia divina amparando aqueles corações. Profundamente admirado, então quando ele entra, aquilo já o toca, aquilo já o espanta, porque quais eram os ambientes com os quais ele estava acostumado? Ele frequentava outro universo na sociedade do seu tempo. O templo, o sinédrio, aquilo que era de mais destaque, as escolas gregas que ele havia frequentado, ele havia sido esportista, então havia frequentado também os ginásios, os coliseus da vida naquele tempo, os circos máximos e outras coisas. Até então ele não havia ido até Roma, naturalmente, mas algo similar. Era essa a realidade que ele conhecia. Primeira vez, talvez, que ele teve um contato mais próximo com essa outra realidade foi quando ele visitou o subúrbio de Jerusalém para conhecer a Casa do Caminho. Mas aquele não era um universo pelo qual ele trafegava. E por isso ele se sente, então, já profundamente admirado quando adentra aquele espaço. E aí acrescenta Emmanuel, o moço tarsense enxergou ali a miniatura do quadro observado pela primeira vez, quando tivera a curiosidade invencível de assistir às célebres pregações de Estevão em Jerusalém. Então ali ele viu uma miniatura do que havia visto lá em Jerusalém. E atentemos para a expressão. Emmanuel é sutil nas palavras. Quando a gente vai, quase como mesmo garimpeiros, assim, a gente vai minerando o seu texto, a gente vai descobrindo ali diamantes ocultos na forma de expressões que ele usa. Por exemplo, curiosidade invencível. Que curiosidade invencível era essa que o levou lá à Casa do Caminho? Algo que só mais tarde ele entenderia, quando cai da montaria às portas de Damasco, ele percebe. Num átimo, ele tem todo um universo de reflexões, naquele momento em que ele vislumbra aquela luz solar, ele pensa e ele compreende. Ali ele havia entendido, diz Emmanuel, o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos. Por isso Emmanuel vai dizer assim, não acredites que o acaso esteja operando quando ouças falar do Cristo. Quando ouvires falar do Cristo, quando ouvires falar do Evangelho, quando ouvires falar do amor, não há o acaso aí, pelo contrário. Existem forças da vida que operam na vida de todos os seres, buscando aproximá-los do conhecimento da lei divina, pelos múltiplos caminhos, pelas múltiplas religiões, pelas múltiplas tradições espirituais. Quando quer todo momento em que ouçamos falar do amor ou dos princípios mais nobres que o Cristo representa, que são universais, não acreditemos que seja o acaso a presidir o nosso destino. Por isso a curiosidade invencível, porque o seu coração já começava a ansiar por algo maior, já começava ele a se cansar daquele antigo modo de ser, porque todo coração chega uma hora em sua vida em que ele começa realmente a sentir fome, sede de infinito, de plenitude, do amor, que é o pão do universo. Como diria Guimarães Rosa, escritor que admiramos profundamente, penso, pessoalmente, que chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Então chega um momento para cada espírito em que essa ânsia por eternidade, por imortalidade, ela clama em nós.
E é então que percebemos que aquela curiosidade, aquela ânsia, existia ali por trás outras forças a operarem. Benfeitores que nos acompanham, às vezes, há séculos e que comemoram a alegria dos anjos, sobre a qual fala Jesus no Evangelho, comemoram com alegria assim indescritível o momento em que talvez visitamos pela primeira vez uma casa espírita, ou um grupo de estudo do Evangelho, ou uma igreja, enfim, quando nos abrimos para buscar aquilo que diz respeito a valores menos transitórios, a valores mais imperecíveis, que muitas vezes estavam esquecidos. Então aqui a gente vê aquele Cristo que ele falava que o perseguia, onde quer que ele fosse, aquele Cristo aparecia, na verdade já eram as forças da vida, o amor de seus benfeitores e condutores espirituais a lhe apontarem para aquele encontro que seria fundamental. E ali ele vê então, naquela primeira pequena comunidade, uma miniatura do que existia lá em Jerusalém, na Casa do Caminho. Em torno da mesa rústica, juntavam-se míseras criaturas da plebe, que ele sempre mantivera separada da sua esfera social. Paulo aqui entra em um outro universo, conhece uma nova dimensão, graças à fraternidade que em seu coração, por meio do Evangelho, por meio do amor de Jesus, começava a desabrochar. Esses dias mesmo li uma mensagem muito bonita de Emmanuel, no livro Segue-me, capítulo 48, em que ele fala da fraternidade, e ele diz assim, que com Jesus, para nós, um mundo novo começa, porque ao influxo do Divino Mestre, o homem passa a enxergar os outros homens. O ser humano passa a enxergar aquilo que antes estava invisível. Realidades sociais, outros corações que fugiam àquele universo mais, digamos assim, próprio seu, ele começa agora a englobar, ampliar a visão. Aliás, isso foi algo que sempre me chamou a atenção no Evangelho, essa presença do verbo ver. E como Jesus sempre atrelava ao verbo ver, ou sempre na sequência do verbo ver, vinha um movimento de compaixão. Então a gente vê muitas vezes no Evangelho a seguinte construção: e vendo a mulher, moveu-se de íntima compaixão. E vendo o fulano, o homem da mão mirrada, moveu-se de íntima compaixão. Então o ver, o enxergar, o passar a considerar aquele ser humano, a alteridade, o outro, que passa a estar no meu radar, que passa a estar no meu projeto de mundo, de felicidade, ele passa agora a existir para mim. É o que acontece com Jesus na nossa vida. O que era invisível ganha vida em nossa vida. Passo a me importar com ele, a respeitá-lo. Até conversava com um amigo esse dia sobre a origem da palavra respeito, respectum, que é ver novamente. Olha que interessante, a palavra respeito deriva do verbo ver, e um ver novamente, um ver em mais profundidade, um acolher aquele outro na sua experiência, nas suas diferenças. Isso é o respeito, é quando eu passo a considerar aquele alguém, e é o que Jesus vai fazendo conosco. O próximo, que muitas vezes antes estava restrito, era por mim delimitado, não, o próximo vai até aqui. Ultrapassada aquela barreira já não é mais próximo. Com Jesus a pergunta já não é mais quem é o meu próximo. A pergunta na parábola é de quem eu tenho me feito próximo. Já não é mais um movimento do outro tentando se fazer visível para mim, mas agora é um movimento meu de englobar outros no meu campo de visão e aqui campo de sentimento. Então é isso. Ele entrava num novo universo que ele não conhecia, mas que agora, com Jesus, passava a conhecer. Ele passava a conhecer os filhos do Calvário, que seriam seus filhos diletos, dali por diante, durante 30 anos, em esforço sincero e constante com Jesus. Mulheres analfabetas, com crianças ao colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras certas. Então, algo absolutamente diferente do seu universo. Ele, extremamente culto, eloquente,
trabalhado no intelecto, vivendo e frequentando aqueles ambientes assim das altas esferas sociais do seu tempo, ali estava a conviver com as mulheres analfabetas, lavadeiras simples, pedreiros rudes. O seu coração começava a encontrar outros estímulos, ele começava a ver outros tipos de beleza, outros tipos de grandeza que até então ele não conseguia identificar. Isso é uma das coisas mais belas da mensagem da Boa Nova. Ela nos revela outros crivos de análise, outros padrões de análise. À luz do Evangelho, mais tarde, Paulo escreveria, por exemplo, na sua primeira epístola aos Coríntios, Corinto, que era uma comunidade muito influenciada pela vivência romana, ela tinha característica muito do Império Romano, uma cidade muito cosmopolita, uma cidade belíssima, com todas as pompas possíveis. Mas ali existiam alguns problemas na comunidade de Corinto, de divisões, de orgulhos, alguns se considerando mais importantes do que outros e tal. E aí Paulo falava assim, olha, o que para nós muitas vezes é sabedoria, para Deus é loucura. E a sabedoria de Deus muitas vezes para o mundo é loucura, porque o padrão é outro. O que a gente toma no mundo por grandeza, às vezes aos olhos da lei divina, é pobreza extrema. Ao passo que muitas vezes aquilo que o mundo despreza, perante a análise da lei divina, é pura grandeza, é beleza. E isso que ele começava a conhecer. É isso que esperamos, possamos ver aqui, entender a partir da experiência espírita cristã, revelando-nos ainda mais as realidades do Espírito, o que é de fato grandeza, o que é de fato valor, o que é de fato riqueza. Isso ele começava a entender ali por um outro prisma, muito distinto daquilo que ele trazia até então, porque ele havia acabado de trocar de óculos, digamos assim. Ele havia deixado lá na hospedaria onde estava algumas velhas lentes que ele trazia, escamas mesmo, que o faziam enxergar o mundo assim sob um prisma muito distorcido. E ele buscava com Cristo novos olhos, ou um novo olhar. O que me faz lembrar aquela que é uma das falas mais belas do Evangelho. Quando Jesus pergunta a Bartimeu, o cego de Jericó, o que queres que eu te faça? E ele responde apenas, Senhor, que eu veja. Essa resposta ela é tão grande na sua abrangência, porque o que mais precisamos senão ver a vida como ela é? As pessoas, o valor no seu sentido real. E é isso que ele buscava. Então, anciães de mãos trêmulas, amparando-se a cajados fortes, doentes misérrimos, que exibiam a marca de enfermidades dolorosas. A cerimônia parecia ainda mais simples que as de Simão Pedro e seus companheiros galileus. Então, a casa do caminho em Jerusalém já era simples, mas ali era ainda mais simples. E simples não no sentido de simplório ou só de carência material, claro que ali, de modo geral, existia também a carência material, mas simples no sentido mais espiritual do termo. Porque humildade é simplicidade, capacidade de perdoar é simplicidade. Tudo aquilo que nos harmoniza com a lei divina é simplicidade, porque distanciados da lei, estamos sempre muito artificiosos, nossa vida se torna sempre muito complexa e por isso muito pesada. Aprender a perdoar é adquirir simplicidade, porque a vida se torna mais leve, os relacionamentos também. Aprender a amar é ganhar simplicidade, porque vamos deixando para trás uma série de ilusões que muito nos pesam, de valores que não são e consideramos como tais, mas distanciado da simplicidade, porque no simples se tem nada em excesso, nada em supérfluo e nada a faltar. O simples é o estado ótimo. O simples é o ápice, é o apogeu. Como aquela frase que se atribui a Da Vinci, a simplicidade é o máximo grau de sofisticação. Porque, de fato, nela é como o resultado de um longo processo em que foram desbastados todos os excessos, mas em que também nada falta. Então, nós temos o essencial. Isso é a alma simples.
Isso é a alma que vai se harmonizando com a lei divina. Esses dias mesmo passava pela Revista Espírita, que aliás é um manancial inesgotável, né, de conhecimentos, de reflexões. Em maio de 1863, nós temos uma mensagem de um espírito chamado Viennois, e ele traz algumas considerações muito interessantes, e aí uma frase me chamou a atenção. Ele falou assim: o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porquanto tudo que é grande é simples. Olha a profundidade dessa reflexão dele. Tudo que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porque quanto mais distanciados da simplicidade, mais mergulhamos na artificialidade, mais precisamos de justificações, mais precisamos de arrazoados, mais precisamos de sofismas, de complicações mentais para manter uma postura, para manter uma determinada atitude, mas o simples não. É o que é a clareza, é a limpidez, é a sinceridade, é a transparência. Então, tudo que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema. E é isso que define a verdadeira grandeza. Segundo os padrões do mundo, a grandeza é outra coisa, mas segundo os padrões espirituais, tudo que é grande é simples. É grande justamente porque é simples, né? E é isso que ele está destacando aqui. A simplicidade, portanto, era uma das características daquelas comunidades nascentes e deverá ser entre nós. Claro que temos os recursos tecnológicos, as possibilidades que hoje temos, lembrando que simplicidade não está somente ou diretamente associada a questões materiais exteriores, pelo contrário, é postura de espírito, postura de alma. Quantas almas de maiores recursos? Simples. E, no entanto, quantas almas com poucos recursos, muitas vezes tão complexas, ainda envoltas ou na inveja ou na revolta, complexidade, peso desnecessário. A alma simples, ela é leve, porque, embora tendo, não se apega, sabe fazer circular o que é recurso divino momentaneamente emprestado. Não se prende se vem a perder, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja Deus, como diz Jó. Tu me deste, tu me tomaste, louvado seja Deus. Essa é a alma simples. Ela está sempre leve, livre, porque não se prende ao que de fato não corresponde à sua essência. Ananias chefiava e presidia o ato, sentando-se à mesa, qual patriarca no seio da família. Rogou as bênçãos de Jesus para a boa vontade de todos. Então, a mesa rústica, imaginemos a cena, a casa singela de uma lavadeira, uma mesa rústica, Ananias na ponta como patriarca, como era tão característico nas refeições daqueles tempos, né? Porque essa questão do estar junto numa mesa tinha uma importância capital para aquele povo, aquela cultura, aquela tradição, porque, de certo modo, representava a primeira expressão assim de templo, né? Os próprios estudiosos, ao comentarem determinadas passagens, por exemplo, aquela passagem de Abraão, né, o patriarca, um dos mais fundamentais patriarcas, em Gênesis 18, quando ele recebe os 3 anjos e oferta ali um banquete. Então, o banquete, ele simbolizava, de certo modo, o lar, o templo, a mesa, o altar, o que estava ali oficiante, o patriarca, por exemplo, o sacerdote, o alimento era a oferta. Então, antes de existir o templo propriamente, antes de existir as formas mais exteriores de adoração, a refeição era vista como um momento de adoração e de comunhão com Deus. Era algo muito sagrado. E assim eles entendiam, né, naquele momento em que se reuniam em torno da mesa, não só para tocar o pão espiritual, mas depois, como veremos, também o pão material. Aí entendemos a própria origem da palavra companheiro, compane, aquele que parte o pão comigo, a destacar como é importante esse momento de partilha, daí gerando companheirismo, solidariedade. Então, as primeiras reuniões cristãs refletiam muito isso. Estavam juntos ali para trocarem e por isso se sentiam irmãos, por isso se sentiam ali todos no mesmo templo, ofertando não só o alimento, mas o melhor do seu sentimento a Deus. Sendo Ananias ali o patriarca que representava o sacerdote, né? Então há todo um simbolismo naquela cultura para esse ato da partilha na mesa.
que era algo muito característico e do qual Jesus muitas vezes se utilizou com os discípulos, né? Sendo Jesus aquele que partiu o pão. Em seguida, fez a leitura dos ensinos de Jesus, respingando algumas sentenças do Mestre Divino nos pergaminhos esparsos. Então fazia-se a leitura, como nós estamos neste momento a fazer, lendo, buscando aqui e ali uma reflexão ou outra, assim faziam, respingando, né? Buscando as várias pérolas que podiam ali encontrar. Isso me faz recordar o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando Emmanuel, abrindo a sua série, né, de comentários do Evangelho, ele diz: alguns irmãos poderão estranhar essa metodologia de selecionar um versículo e trazer ele ali uma reflexão, mas é que assim procedemos compreendendo que num colar de pérolas, cada pérola tem valor específico. Ou seja, compara ele, o Evangelho, a um colar de pérolas. Cada fala de Jesus, uma delas, de valor muito específico. E ele acrescenta ainda, Emmanuel, cada uma das lições de Jesus, bem como dos seus colaboradores diretos no Evangelho, se adapta a uma situação do Espírito nas estradas da vida. Então eles iam colhendo aquelas pérolas a fim de que elas pudessem se encaixar nas situações que eles mesmos vivenciavam. Das palavras de Jesus tiravam a riqueza da luz, da sabedoria, do discernimento, da consolação, que então poderia ser levada à situação prática da vida de todos que ali estavam. As lutas, os desafios, as perseguições que começavam a se intensificar. Assim era o modus operandi daquelas primeiras reuniões, que nos faz lembrar a proposta do Espiritismo hoje, que precisamos estar sempre a conectar com isso, esse clima de simplicidade, esse modus operandi. Depois de comentar a página lida, ilustrando-a com a exposição de fatos significativos do seu conhecimento ou da sua experiência pessoal, o velho discípulo do Evangelho deixava o lugar, percorria as filas de bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Então, não só a reflexão intelectual, não só o estudo dos textos, mas também a conexão com a vida. Então, ele respingava as lições de Jesus e trazia aquilo para a sua experiência de vida, comentava as circunstâncias, a fim de que o Evangelho pudesse se enraizar na vida real, na vida prática. Assim também, cada um de nós, ao sair de um centro espírita, de um grupo de estudo, de uma exposição, que essas pérolas não fiquem ali apenas guardadas em algum canto da nossa memória, não sejam apenas manuscritos empoeirados em alguma das nossas estantes aqui mentais. É preciso, ao sair, ao voltar à vida cotidiana, conectar isso a experiências pessoais. Trazer aquilo para o substrato da vida, porque, caso contrário, seria como receber sementes, guardando-as no celeiro, sem as lançar no solo, e, no entanto, esperar que venham a desabrochar. Quantas vezes assim não procedemos? Então, ele faz essa conexão, traz a sua experiência, e muito provavelmente outros corações também traziam as suas experiências pessoais, os seus desafios, e ao final dos comentários, enfim, nutrida a mente, a consciência com a luz do mais alto, o auxílio fluídico, a imposição de mãos, o passe que nós temos hoje, que já existia naqueles tempos. Então a gente vai vendo as correlações, né? Quando os espíritos nos dizem ser o espiritismo, cristianismo redivivo, a gente vai vendo o que eles estão querendo resgatar, esse modus operandi. Né? Nós temos, ou não temos, melhor dizendo, aspectos mais exteriores de culto, mas focamos-nos nesses aspectos mais centrais mesmo, que era o que norteava aqueles primeiros corações. Comumente, segundo o hábito das primeiras células cristãs, do primeiro século, ao memorar as alegrias de Jesus quando servia o repasto aos discípulos, olha só, rememoravam eles a alegria que Jesus sentia quando ele servia o alimento aos discípulos, quando ele partia o pão. Para Jesus, um dos momentos de mais alegria, de maior alegria, era poder servir aos seus discípulos na mesa, mas também servir ofertando o seu coração. E então, em homenagem a ele e a alegria que ele sentia, rememoravam isso. Como?
fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Tinham depois um lanchinho, né? Hoje nós temos, às vezes, nas experiências, um coffee break, um lanchinho, ou vai para casa, ou vai depois comer alguma coisa junto. Isso é sagrado, é bendito também, porque é a vivência da fraternidade, como faziam naquele tempo. Pão e água pura. Ficamos a imaginar até como era esse pão. Talvez era até um pão ali meio envelhecido, um pão, mas era um alimento. E a gente vai ver o sabor deste alimento para Paulo, que era o coração faminto e sedento que ali penetrava. Diz Emmanuel, Saulo serviu-se do bolo simples enternecidamente. Para sua alma, o cibo mesquinho, o alimento mesquinho, tinha o sabor divino da fraternidade universal. Então pouco importava para ele ali naquele momento se aquele passava longe dos pães ou dos alimentos que ele estava acostumado na sua casa ou em outros espaços. Porque quando ele prova daquilo, o que está envolto naquele alimento para muito além da matéria, a ele denotava um sabor de fraternidade universal. A água clara e fresca da bilha grosseira soube-lhe a fluido de amor que partia de Jesus, comunicando-se a todos os seres. A pergunta que nos cabe é, quando aqui estamos, quando comungamos, nós temos essa sensação? Saímos daqui em nossas bocas, ou melhor, na percepção de nossa alma, com esse sabor abençoado de fraternidade universal. Nosso coração aqui, sedento, quando adentra essas portas, aqui ele sente, ou aqui ele encontra essa água viva que verte do amor de Jesus. Porque isso é uma boa medida para sabermos o quanto a nossa casa espírita, o nosso núcleo cristão, está pelo menos em parte ou buscando refletir o que era o cristianismo em seus primórdios. Se daqui saímos com essa sensação de que nutridos fomos pela fraternidade e dessedentados fomos pelo amor de Jesus, que nos chega pelo olhar de um amigo, pelas palavras amorosas de um companheiro, uma companheira, então estaremos, pelo menos em parte, vivendo o que é de fato o cristianismo. Estaremos vivendo o partir do pão. Ao fim da reunião, Ananias orava fervorosamente, então praticamente nas mesmas etapas, uma oração de abertura, um momento de estudo, o passe, uma oração de fechamento, depois uma partilha de alimento. Depois de contar a visão de Saulo e a sua própria nos comentários singelos daquela noite, pedia ao Salvador protegesse o novo servo em demanda a Palmira, a fim de meditar mais demoradamente na imensidão de suas misericórdias. Gente, nós não podemos esquecer que há um dia, há 2 dias ou há uma semana, essas pessoas temiam esse indivíduo. Ele era conhecido por todos na região por lhes perseguir. E quando ele adentra, não vemos nenhuma expressão de censura, de julgamento, de crítica, ninguém lhe aponta o dedo, pelo contrário, eles todos oram para que o Senhor abençoe esse novo discípulo, esse novo companheiro. Percebem que são corações simples? Não há melindre, não há mágoa, não há revolta, não há essas teias em que muitas vezes caímos que nos impedem de avançar ali. Com simplicidade, se fazem leves e seguem adiante sem se prenderem ao passado do irmão, aos seus equívocos, pelo contrário, o acolhem e o embalam agora nesse novo regime de vida. Esses são os corações que Jesus define como os pobres em espírito, os humildes, os solos férteis, acolhedores das sementes da vida, porque acolhem outros corações, independentemente do que tenham feito, dos caminhos que tenham percorrido. Então oram por ele, abençoando os seus caminhos e para que ele pudesse meditar mais demoradamente na imensidão das misericórdias de Deus. Porque Paulo mais tarde diria, na sua epístola aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, nós, meus amigos, enquanto espíritos,
Têm sido profundos os abismos em que muitas vezes temos adentrado. Nas quedas morais, nas escolhas equivocadas. Mas não importa quão fundo é o abismo em que adentremos, a imensidão da misericórdia é sempre maior. É sempre capaz de preencher e transbordar qualquer abismo a que venhamos a nos lançar. E é isso que Paulo vai descrever tantas vezes nas suas cartas. Essa graça, esse amor de Deus que nos alcança quando não merecemos, porque é gratuito, porque independe do que façamos, mas que naturalmente vai contando com a nossa receptividade. Quanto mais a Ele nos abrimos, mais percebemos o quanto, na verdade, temos recebido, o quanto Ele nos pode preencher. Imensidão das misericórdias. Se nisso apenas meditássemos, o quão grande é a misericórdia de Deus pelo simples fato de aqui estarmos reencarnados, reencontrando espíritos amigos ou adversários, com saúde ou com as possibilidades que agora temos, o trabalho, os conhecimentos, especialmente em nosso caso do Espiritismo em nossas vidas. Só isso, gente, já seria uma misericórdia por nós impossível de mensurar. Mas ela não é só isso. Porque aqui nem sequer consideramos o que foi, o que já fizemos e o que nos trouxe até aqui. Então é preciso meditar muito nessa imensidão, porque quanto mais sentimos essa misericórdia, mais constrangidos somos e vamos percebendo que não há outra forma de responder senão amando. Porque é tão grande que a gente fala, qual o jeito que eu tenho de responder a isso? E o melhor que encontramos, a melhor resposta é amar. Por isso Paulo diria também, o amor do Cristo nos constrange. Porque quando você experiencia o que é de fato esse amor e essa misericórdia, você se sente impelido a movimentar-se. Não dá mais simplesmente para ficar onde se está ou como se é. É tanta força, é tanta grandeza, é como se uma torrente mesmo nos constrangesse a avançar. E então a gente entende, a única maneira que consigo retribuir a isso é amando de volta. Ouvindo-lhe a rogativa que o calor da amizade, então aquele que era perseguidor há poucos dias atrás, é envolvido no calor da amizade. Revestia de amavio singular. Então, ouvindo aquela oração por ele, Saulo chorou de reconhecimento e gratidão. Então, o cristianismo, em sua essência, é acolhimento, é imensidão de misericórdia, é indulgência, é olhar para frente, é estender a mão e fazer do irmão, que até outrora poderia ser um adversário, de fato, um irmão. Isso o marcou tão profundamente porque se ele tivesse sido condenado, se ele tivesse sido criticado, com justeza, entre aspas, ali pelos seus equívocos, talvez aquilo o marcaria e tal, mas não profundamente como no caso aqui em que ele não ouviu nenhum julgamento, nenhuma condenação. Isso transforma ou tem um poder transformador em uma alma muito maior do que qualquer condenação, qualquer imposição, qualquer fixação ou destaque de um aspecto infeliz ou negativo. Isso pode até levar o indivíduo a uma reflexão, mas a indulgência, o amor, a renúncia, tem uma persuasão muito mais divina e profunda do que qualquer outra força propriamente humana, raciocínio propriamente humano. Ouvindo-lhe a rogativa, então, ele chora de reconhecimento e gratidão, comparando as emoções do rabino que fora com as do servo de Jesus que agora queria ser. É isso que nós buscamos aqui. Toda vez que aqui adentramos, toda vez que estamos a estudar o Evangelho, é preciso façamos essa análise, o que éramos e o que queremos ser. Cada um de nós que deixa essa porta, a cada nova reunião, a cada novo dia de encontro, deve levar consigo mais um traço, uma nuance do novo eu a ser construído e deve ter mais claro para si do antigo eu que é preciso deixar para trás. Paulo definiria a experiência cristã. Quem está em Cristo, nova criatura é.
Eis que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E toda vez que aqui adentramos, buscando as luzes do mais alto, para nós se desenha com mais clareza o modelo, a meta, o alvo, e cada vez mais vamos tendo mais certeza do que é passado, que não deveremos mais levar conosco. Se assim não temos saído de nossa casa espírita, de nosso grupo de estudo, um sinal de alerta deve atender, porque se resumir a um mero formalismo, a uma reunião pela simples reunião, a simples ilustração da inteligência, sem que se desenhe para nós com mais clareza a meta e aquilo que já não é mais proposta, não estaremos realmente chegando à essência. Kardec sempre definiu o Espiritismo, finalidade maior, renovação moral. Nas reuniões suntuosas do Sinédrio, jamais ouviram um companheiro exorar ao céu com aquela sinceridade superior. Então ele sentia nas palavras sinceridade. Entre os mais afeiçoados, só encontrava elogios vãos, prontos a se transformarem em calúnias torpes, quando lhes não podia conceder favores materiais. Em toda parte, admiração superficial, filha do jogo dos interesses inferiores. Então, o mundo que ele conhecia era um mundo ainda muitas vezes baseado nas relações de interesse. Seja por influência, por poder, por status. A amizade, até quando convinha, tanto é que depois da sua mudança de perspectiva, muitos dos amigos já não mais se afinizavam com ele. Ali ele começa a conhecer um novo mundo em que a amizade não se baseia no que eu possa receber, mas sim no que eu possa ser para o outro, no que eu possa ofertar para o outro. E a minha alegria está nisso, não propriamente no que vem a receber. Isso para ele era absolutamente novo e era tão sincero que transparecia das palavras, dos olhares, dos sorrisos que para ele se voltavam. Ali a situação era outra. Nenhuma daquelas criaturas desfavorecidas da sorte viera pedir-lhe facilidades. Todos pareciam satisfeitos ao serviço de Deus, que assim os congregava a termo de trabalhos exaustivos e penosos. Então, por mais fossem vidas sofridas de muita luta, não havia ali revolta, não havia exigência, não havia inveja, estavam muito contentes. Algo que talvez Paulo tenha buscado descrever mais adiante nas suas cartas. Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver em abundância, sei viver também em penúria, porque este é o sábio. Nos momentos de mais recursos, sabe viver sem se deixar levar pelos excessos, pela vaidade, pelas ilusões. Nos momentos de menos recursos, sabe também viver, porque entende que tudo é de Deus e Ele está ali a serviço e há sempre muito o que aprender, seja na abundância ou na penúria, e não só de posses materiais. Na abundância de saúde e na falta de saúde há sempre muito a aprender. Na abundância de afeto, nos momentos de mais escassez, de mais solidão, há sempre muito a aprender. Nos momentos de abundância, de prosperidade, em que as coisas vão caminhando bem, materialmente, profissionalmente, há muito a aprender, há muito para aproveitar em termos de realização, mas também quando as coisas parecem mais travadas, tudo parece não dar certo, há também ali muito a aprender. Essa é a vida do sábio, de tudo, de quaisquer circunstâncias, extrair algo. Essa é a vida dos verdadeiramente ricos, porque são os que se fizeram simples. Quem menos necessidades tem, dizem os Espíritos, estes são os mais ricos. É isso que ele foi aprendendo ali e que mais tarde moldou o seu modo de ser. E por fim, ainda rogavam a Jesus lhe concedesse paz de espírito para o seu empreendimento. E aí, concluindo a reunião, terminada a reunião, Saulo de Tarso tinha lágrimas nos olhos. Essas lágrimas ainda nos visitam aqui. Às vezes não chegam a correr, mas o nosso coração sente esse orvalho divino, esse frescor das lágrimas de gratidão, das lágrimas mesmo de dor, mas não aquelas corrosivas pela revolta. Pelo contrário, aquelas lágrimas que, na verdade, são prenúncios de futuras pérolas de luz, de sabedoria,
Como tem sido a nossa experiência aqui? Sentimos-nos nutridos ou dessedentados por essa água bendita também, que muitas vezes é a que nos ajuda a enxergar melhor? Que, passando pelos nossos olhos, se leva consigo algumas dores, leva também algumas impurezas que nos permitirão dali por diante ver com mais clareza? Porque, dizia o nosso querido Chico, todo espírito evolui desidratando, seja pelo suor ou seja pelas lágrimas. Ao final da reunião, ele tinha lágrimas. Talvez em nenhuma outra de suas reuniões antes, quando ele realmente julgava ali estar servindo ao Criador, era sincero o seu desejo, mas ele ainda não havia vivido aquela experiência de sensibilidade. Paulo era uma inteligência iluminada, mas o coração ali começava a ser educado para uma força que é mais poderosa do que o saber, que chega sempre antes nos caminhos da vida e da evolução, que é a força do amar. Que, aliás, orienta a força do saber. Porque a inteligência, muitas vezes, distanciada do amor, se torna um gênio infernal. Ele próprio se tornou cruel, a pretexto de servir a Deus, mas ali o coração começava a florescer. Jesus sabia que tinha uma grande inteligência em mãos, era preciso agora construir, iluminar um grande coração que viria a ser. Na Igreja do Caminho, em Jerusalém, os apóstolos galileus o trataram com especial deferência, atentos à sua posição social e política, senhor das regalias que as convenções do mundo lhe conferiam. Então, lá em Jerusalém, como ele era mais conhecido, lá estava, digamos, mais no seu território, ele foi tratado de uma maneira um pouco mais distante, um pouco diferente pela condição. Mas ali não, em Damasco ele era mais um irmão. Porque não importa quem adentra ali, não importam os títulos, as definições exteriores, um médico, um advogado, seja quem for. Aqui somos todos irmãos. Aqui isso não nos define. Aqui somos espíritos, aprendizes em evolução. Claro que a ideia é que saiamos portas afora, melhores médicos, melhores advogados, melhores lixeiros, melhores carpinteiros, melhores jardineiros, melhores o que for. Mas aqui somos irmãos. E é isso que ele sentia. Ele não era nem bajulado, não era nem odiado pelo fato de ter sido disso ou aquilo outro. Ele era ali um irmão. Então, os cristãos de Damasco impressionaram-no mais vivamente até do que a casa do caminho em Jerusalém. Arrebataram-lhe a alma. O conquistaram ali para sempre. Conquistando a sua alma para uma afeição imorredora. Com aquele gesto de confiança e carinho, tratando como irmão. Tratando como irmão. Então, essa experiência, como Emmanuel faz questão de destacar aqui ao final, arrebatou a alma de Paulo e conquistou-a para uma afeição imorredora, para com aqueles corações que ali o receberam naquele dia fatídico, naquele momento chave da sua jornada, e naturalmente para com aquele cristianismo que ali ele conheceu. Porque foi por este cristianismo que ele conheceu ali, que ele trabalhou os outros 30 anos de sua vida. Foi este o cristianismo que ele exportou, que ele levou consigo para onde foi? A Galácia, a região da Grécia, Roma, por onde passava. Eram esses os pilares que ele propunha para a edificação de qualquer comunidade. Simplicidade, amorosidade, fraternidade, comunhão, em síntese, o partir do pão que naquele dia ele pôde provar e que deixou na sua boca e principalmente no seu coração o sabor da fraternidade universal. Aquela água que aquele dia pôde dessedentar a ele, que era um peregrino sedento, caminhando pelos desertos, não só exteriores, mas principalmente interiores, em busca de um oásis, e que em Damasco ele pôde encontrar, na forma da água viva a jorrar do coração de Jesus. E aquele título que ali ele recebeu, e que seria então o maior de todos os títulos que cabe a todos nós almejar, no contexto da Boa Nova,
que é o sublime título de irmãos. Que Jesus, portanto, possa nos abençoar a todos, que essa experiência paulina possa marcar o nosso modo hoje de sermos espíritas, cristãos, almejando como o maior dentre todos os títulos o de irmão, partindo aqui o pão da fraternidade e também a beber a água do amor de Jesus. Muita paz, muita luz a todos, que Jesus, que Paulo nos possam inspirar sempre na caminhada. Fiquem com Deus.